Pois é, irmão. Nós vamos iniciar, não é, irmãos? Porque o tempo já está correndo. E hoje eu tenho que olhar para aquele relógio ali. Eu estou com uma gripe aqui me cercando de todos os lados, né? Mas vamos então iniciar, vamos pedir a bênção de Deus em oração. Oração. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai, estamos aqui para aprender da Tua Palavra, e a Tua Palavra sempre fortalece a nossa alma, traz cada dia esperança, nós possamos cada dia aprender da Tua Palavra e ser praticantes. Abençoa, Senhor Deus do céu, e é o professor, sabemos que o professor é Deus, mas o Senhor sempre tem usado os pastores para trazer a mensagem. O Senhor prepara, Senhor Deus, do coração, nós possamos cada dia aprender junto e transmitir para aqueles que ainda não conhecem o Teu poder e a Tua graça e a Tua misericórdia. E assim nós te agradecemos, Senhor Deus, que está aqui pelo dia. Muito obrigado. Estamos aqui para se alegrar uns com os outros, e ter paz e ter comunhão uns com os outros, que a paz do Senhor possa reinar em cada coração. Amém. Por isso nós te agradecemos tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia na Epístola de Paulo aos Romanos, né? E hoje nós vamos dar uma olhada particularmente nos versículos 17 ao final do capítulo 2, né? 17 a 29 do capítulo 2. Mas para isso, deixe-me fazer aqui uma ligeira revisão para que a gente entenda muito bem para onde o apóstolo Paulo está indo, né? O apóstolo Paulo, nesta epístola, ele vai trabalhando os fatos e as consequências dos fatos de uma maneira, vamos dizer assim, sequencial, né? Os assuntos não são jogados aleatoriamente, mas obedecem um fluxo, né? Então, só relembrando, a Epístola de Paulo aos Romanos é o grande manual sobre a doutrina, particularmente, da justificação pela fé. Os versículos 16 e 17 do primeiro capítulo são normalmente tomados como o tema da epístola, né? Que será desenvolvido, obviamente, a partir do versículo 18 até o final do livro. Então, o grande tema da Epístola de Paulo aos Romanos é a justificação pela fé no sacrifício, né, do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Só relembrando, lendo esse texto, o apóstolo Paulo diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele, isto é, no evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé, né? Então, aqui Paulo estabelece o tema da epístola: a salvação através da fé no Senhor Jesus Cristo, obviamente, mesmo sendo redundante, para todo aquele que crê. Todo aquele que crê. É bom a gente ter na mente esta verdade, porque o apóstolo Paulo não se desviará, evidentemente,
nem aqui na epístola de Paulo aos Romanos, nem em qualquer outra das suas epístolas, mantendo sempre que a justificação é pela fé. Deus nos declara justos porque cremos na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, né? Então, a partir dessa doutrina, as demais coisas vão aparecendo, né? Particularmente a doutrina da santificação, que começa ali no capítulo 6 e vai até o capítulo 8, 6 a 8, né? É interessante, eu estava pensando nesse todo aqui, né? Justificação, capítulos de 1 a 5, e santificação, de capítulos 6 a 8. Paulo espera, vamos dizer assim, 5 capítulos, ensinando o que é a justificação pela fé, para somente depois falar de santificação. Primeiro é a nossa posição em Cristo Jesus e depois o nosso andar, né? Eu creio que todos já sabem na Escritura que a doutrina da santificação tem a ver com o nosso andar, o nosso dia a dia, né? Efésios capítulo 4, verso 1, o apóstolo Paulo diz que devemos andar de acordo com a vocação com que fomos chamados. Nos 3 primeiros capítulos de Efésios, ele mostrou o que era esta vocação, a salvação em Cristo Jesus. Inclusive aqueles famosos versículos que o nosso amado irmão Nonato muito gosta e que tenho certeza que se eu pedir para ele repetir agora, ele não vai brigar comigo. Como é que é, irmão? Efésios 1? Se eu tiver esquecido. Mas está escrito, ainda bem, né? Está escrito. Esse versículo nos traz muita segurança, né? E quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa. Né? E ele continua no versículo seguinte, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate desta herança, né? Então, os 3 primeiros capítulos de Efésios tratam, por assim dizer, também da doutrina da justificação, mas acrescentando um item muito importante, que é a questão do mistério, né? A doutrina da justificação, ela nasce do ensinamento direto de Jesus ao apóstolo Paulo, através daquilo que ele chamou de o mistério que estava oculto em Deus, né? Quando a Bíblia utiliza a palavra mistério no Novo Testamento, não tem a ideia de algo que é misterioso, né? E nem tem a ideia que há alguma coisa escondida ainda. Não, porque Paulo diz claramente o mistério que estava escondido em Deus, mas agora foi revelado, né? E Paulo é vamos dizer assim, o homem que Deus escolheu para trazer esta revelação, né? Mas do capítulo 4 em diante de Efésios, ele diz, olha, ande de acordo com a vocação com que foste chamados, né? Então, primeiro precisamos saber a nossa identidade em Cristo, o que Cristo fez por nós, para então depois nós, vamos dizer assim, procedermos de acordo. Você não pode proceder de acordo com a sua vocação se você não conhece a sua vocação, né? Às vezes, eu me lembro aqui de um caso que aconteceu numa das nossas igrejas onde eu era pastor. Uma pessoa, um jovem, fez uma decisão. Esse jovem usava cabelos compridos, né? Um jeitão de jovem daquela época, né? Eu acho, uns 30 anos atrás, né? E eu estava lá
na porta da igreja, ao final do culto, e aí falando com esse jovem, né? E aí se aproxima um diácono da igreja. Aí ele deu os parabéns, né, para o jovem, disse: agora você é crente, você tem que cortar esse cabelo, não sei o quê, pererê, papapá, papá. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, o jovem não sabe nada do evangelho, né? Ele tomou uma decisão, alguma coisa o atraiu no evangelho, então ele precisa aprender primeiro para depois. Eu digo sempre que a gente não confia na obra do Espírito Santo, nós temos que chegar e dizer: olha, agora você vai ter que fazer isso assim, assim, desta maneira, né? Então o ensino, a Bíblia mostra, né, que a nossa vida é um crescimento constante, né? Outro nome para a doutrina de santificação é crescimento espiritual. Você vai encontrar essas duas expressões, né, com sentido equivalente no Novo Testamento, particularmente nas epístolas de Paulo. Então, a santificação é uma consequência da justificação. Ninguém será santificado se não for justificado. A condição para a santificação é a justificação, né? Então, por isso nós precisamos aprender, né, muito bem. E o apóstolo Paulo, esta carta de Paulo realmente é uma carta sempre atual. É impressionante como problemas tratados pelo apóstolo Paulo nesta epístola, tanto no aspecto doutrinário como no aspecto do comportamento dos homens, né? Parece que a epístola foi escrita ontem. Porque apesar de tocar em determinados aspectos, vamos dizer assim, de problemas e tal, dentro de um aspecto temporal, mas o problema permanece, né? O homem é o mesmo. Então, a epístola de Paulo aos Romanos certamente é uma riqueza espiritual, né? E não é porque eu estou dizendo, não. É porque ela tem feito uma revolução na vida de muita gente, né? Muita gente. Pois bem, então, do capítulo, versículo 18, até o capítulo 3, vamos assim dizer, versículo 20, o apóstolo Paulo mostra por que nós necessitamos da justificação de Deus. Repare bem, primeiro, ele dá uma visão geral do Evangelho, capítulo 1, verso 16 e 17, depois, de versículo 18 de capítulo 1 até verso 20 de capítulo 3, ele vai mostrar por que eu e você precisamos deste poderoso Evangelho para a nossa salvação. Porque ele diz o quê? Poder de Deus para salvação. Então, a grande pergunta é: o senhor está dizendo, Paulo, de que eu preciso de salvação? Paulo responde o quê? Sim. E a pergunta próxima é: de quê? E Paulo vai mostrar, começando, né, por revelar a ira de Deus contra o mundo pecador, né? Então, você tem aqui, de certa maneira, dois tipos de gente a quem Paulo trata, com quem Paulo vai falar da ira de Deus caindo sobre essas pessoas. Um é o que eu chamo do pagão, né? Pode ser o pagão de uma tribo atrasada, comedor de criança, né? Ou pode ser um pagão refinado, como os gregos dos dias de Paulo, né? Dos filósofos, dos matemáticos, dos geômetras. É geômetra, né? Acho que é a palavra, né? O pessoal que
com geometria, né? Deve ser geometrar. Né? Eu não entendo nada de geometria, mas a palavra portuguesa, essa eu sei que é. Né? Pois bem, então, ele diz, olha, na verdade, todo mundo do mundo pagão está culpado. Mas, no capítulo 2, até o verso 21, até o verso 20 de capítulo 3, o apóstolo Paulo se volta para outro tipo de gente. São os religiosos. Né? Os religiosos. E é interessante, veja só, que Paulo diz que tanto o pagão quanto o religioso são inexcusáveis diante de Deus quando comparecerem no o julgamento do trono branco, tanto o pagão quanto o religioso. Porque ambos são inexcusáveis. Lá no verso 20 de capítulo 1, o apóstolo Paulo termina dizendo que os pagãos são inexcusáveis, porque eles tinham a revelação da natureza, e a natureza fala de Deus. O Salmo 19 diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, aqui no capítulo 1, quando Paulo se dirige aos pagãos, né? Quem quer que seja esse pagão, como eu disse, pode ser o cara comedor de criança, ou o refinado grego, todos eles têm a revelação de Deus na natureza. E como Paulo diz aqui, a natureza, ela comunica o eterno poder de Deus, a sua divindade. O verso 20. Por isso ele diz que os pagãos são inexcusáveis, porque apesar de não terem outra fonte de conhecimento de Deus, eles têm apenas a natureza, mas esta lhes fala acerca, pelo menos, de duas coisas, né? O poder de Deus, é claro, para criar o que Deus criou, né? E também a sua divindade, porque quem que pode criar esse negócio aí, né? Quem que pode criar? Antes de ontem eu estava lendo umas coisas sobre o que eles chamam de overview. Eu estava procurando um estudo bíblico, a Bible Overview, e aí me levaram para esse negócio do overview. O que é o overview? É uma espécie de fenômeno, né, que os astronautas experimentam quando eles olham a Terra fora. E é impressionante. Eu assisti diversos vídeos, documentários, que me interessei realmente, porque a vida deles foi tocada pela visão da Terra suspensa no espaço. Uns caíram para o lado do misticismo, mas outros parece que enxergaram a mão de Deus ali, do verdadeiro Deus, né? Então, de uma maneira ou de outra, o que Paulo está dizendo aqui, a meu ver, esse fenômeno, né, e apenas uma das coisas, do overview, né, da visão geral, atesta a veracidade do que Paulo diz aqui, né? A criação de Deus, o universo criado é capaz, sim, de dizer alguma coisa sobre Deus, né? O que você vai fazer com isso, o que eles vão fazer com isso, aí são outros 500, como nós dizemos, né? Deus dá o conhecimento, o que vamos fazer, aí depende de nós. Ora, o judeu, quando ouve essa acusação de Paulo,
contra os pagãos, diz: é isso mesmo, Paulo. Esses pagãos são assim mesmo. Nós somos diferentes. Aqui na argumentação, eles vão dizer assim: olha, nós somos filhos de Abraão, né? Ou seja, puxando para a hereditariedade. Nós somos filhos de Abraão. Quem conhece na Bíblia a história de Abraão sabe: Abraão, o amigo de Deus, figura ímpar de Abraão em toda a Escritura, né? Mas também eles se baseavam na aliança que Deus fizera com quem? Com Abraão e a sua descendência, portanto, com eles, né? Cuja marca externa era a circuncisão. Então, no pensamento do judeu, e que Paulo aqui está falando, né, ter o sangue de Abraão e ser circuncidado os colocava logo num patamar acima desses pagãos ímpios, né? E obviamente nós gozamos de um favor especial de Deus. Esse pensamento que está expresso em diversos lugares da Escritura, né? O próprio Jesus lidou com isso. Ele disse: vocês se dizem filhos de Abraão, mas vocês procuram me matar. Abraão não faria isso se ele estivesse aqui, né? Lembram do testemunho de Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, versos 4 a 6, quando ele fala do confiar na carne. Ele diz: se alguns podem confiar na carne, ou seja, nestas coisas, sangue, circuncisão, etc., se eles podem, eu ainda mais. Ele vai dizer por quê? Aí ele começa a listar o quê? Quem está com o texto aberto aí, leia. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. E eu escrevi aqui nas minhas notas, aqui, diz assim: Paulo, quando escreveu capítulo 2 de Romanos, claro, sob inspiração divina, mas são as palavras do apóstolo Paulo, né? Ele sabia muito bem o que essa turma cria, pensava e como eles agiam. Paulo, muito provavelmente, era membro do Sinédrio. Veja o testemunho dele aqui, em Filipenses, e em outros lugares também, mas especialmente aqui, leva-nos a pensar o seguinte, que gente como ele, circuncidada ao 8º dia, de uma das tribos mais nobres da nação de Israel, Judá, e essas coisas todas que Paulo tinha, não levava esse negócio a sério, não. É o que nós temos aqui em capítulo 2. Esses homens judeus estão dizendo: olha, nós somos circuncidados, nós somos de uma determinada tribo, né? Nós temos a história, o nome. E parece que Paulo viu ali, não há lugar na Escritura, quando Paulo fala da sua velha religião, em que ele diga que ele estava brincando, que ele estava fingindo. Não, ele realmente era um homem sério naquilo que ele fazia. Diz ele pensava que estava prestando culto a Deus.
Então, ele não era um judeu Raimundo, um pé na sinagoga e o outro no mundo, né? Porque, se o irmão notar aqui, o apóstolo Paulo vai dizer, você que é judeu, né? Capítulo 2, versículo 17, ele diz, eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus. Aí dá uma série de coisas que eu anotei aqui, depois se der tempo a gente fala, né? Aí ele diz o seguinte, lá no versículo 21, tu, pois, que ensinas ao outro, não te ensinas a ti mesmo? Capítulo 2, verso 21. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, imagine o apóstolo Paulo, um homem com essa integridade, mesmo por aquilo que mais tarde ele consideraria perda, mas ele era sério naquilo que ele acreditava e naquilo que ele fazia por causa das suas crenças. Eu não leio na Escritura que Paulo dizia assim, não, eu era como eu disse, um crente, um judeu Raimundo, né? Não. E quando ele diz essas coisas aqui, em Filipenses 4 a 6, e nós lemos aqui em Romanos 2, versículo como esse, tu que tens por sobrenome judeu, me repousas na lei e te glorias em Deus. E lá no verso 21, ele começa dizendo, tu que dizes isso, ensinas isso, tu não te ensinas a ti mesmo. Tu dizes que não se deve roubar e tu roubas. Tu dizes que não se deve adulterar, porque a lei diz isso, mas tu adulteras. Não foi à toa, irmãos, que Jesus entrou em conflito com os religiosos da sua época. Por quê? Jesus disse, vocês, por causa da tradição de vocês fazem o quê? Invalidam a palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ensina que não se deve adulterar, mas adultera. Tomemos como exemplo João capítulo 8, o famoso caso da mulher apanhada em adultério. É um caso emblemático, né? Olha, o texto ele é bem simples, né? E diz que a mulher foi apanhada em adultério. E ela é trazida diante de Jesus para que Jesus diga alguma coisa sobre aquilo lá. Lembra que eles não foram lá para ajudar a mulher, nem para se ajudar. O que eles queriam era... como é a palavra que eu vou... apedrejar a mulher, mas acima de tudo, o que eles queriam era apanhar Jesus em contradição. Porque se ele dissesse, manda a mulher embora, está contra a lei. Porque a lei mandava fazer o quê? Apedrejar. Não havia sacrifício para o adultério. A sentença era o quê? O apedrejamento. Então, se Jesus dissesse, vai embora, tu estás indo contra a lei. Se Jesus dissesse, apedreja, tu não dizes que devemos amar os pecadores, tu não andas com os publicanos e pecadores? Que conversa é essa? Então vejo que eles não tinham intenção de aprender nada, eles queriam apenas
apanhar Jesus em alguma coisa para destruir, né? Aí é a velha história. Se você não pode contra a mensagem, faça o quê? Destrua o mensageiro. Sempre é assim, né? Sempre é assim. Então, o que acontece? Uma mulher apanhada em adultério. Estranho, né? Que esses camaradas, escribas e fariseus, eram pelo menos 2 de cada um desses 2 grupos. Então, tinha 4 pessoas, no mínimo 2 escribas e 2 fariseus, né, que tinham conhecimento desse lugar de prostituição. Eles apanharam a mulher em flagrante adultério. Adulterando com quem? Obviamente com um homem. Mas você vê por acaso o homem aqui? Muito provavelmente era um deles. Mas, como sempre acontece, ninguém larga a mão de ninguém, não é? A corda quebrou no lado mais fraco da mulher. Não é à toa que lá no fim essa história é maravilhosa, né? Irmãos já sabem, né? Que no finalzinho lá, quando Jesus se levantou assim, não tinha mais ninguém ali. Bom, a lei manda, disseram, que seja apedrejado. Tu, pois, que dizes? E Jesus, então, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, né? Parece que Jesus deu a entender que, olha, esse negócio aqui não vale a pena, né? Mas aqui eu vejo assim a estratégia de Jesus, para que eles revelassem o que estava no coração. Porque diz, verso 6, isto diziam eles tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. 7, e como insistissem, né? Insistissem. Jesus então se levantou. Meu pai dizia o seguinte, o que será que Jesus estava escrevendo lá na... A Bíblia não só diz que Jesus escrevia, né? Meu pai dizia assim, ele estava escrevendo os pecados daquela turma lá todinha, né? É possível, né? Então Jesus se levantou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela, de acordo com a lei. Olha o que aconteceu. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Ou seja, continuou, né? E diz que escrevia com o dedo, no verso 6. Porém, ouvindo eles, os escribas, os fariseus, demais que eles arrebanharam, né? Acusados pela consciência. Eles sabiam que se eles tomassem alguma atitude de atirar uma pedra contra aquela mulher, Jesus se levantaria e dizer: e tu, então, acusados pela consciência, saíram um a um. E a informação aqui é interessante, a começar pelos mais velhos até os últimos. Os velhos de quem se esperaria dentro de Israel, escribas e fariseus, anciãos, uma atitude de respeito para com a lei, uma vida íntegra, uma vida consoante às demandas da lei,
como nós lemos no Evangelho de Lucas, Zacarias, sua esposa Isabel, Maria, o próprio José, né? Simeão, a profetisa Ana, a filha de Fanuel, e outros, porque a Bíblia diz que, no caso de Ana, que ela falava com outros que também esperavam a redenção de Jerusalém. Então não eram poucos. Homens e mulheres de Deus, irmãos, que estavam ali no aguardo do Messias. Quando você pega esses números dessas pessoas, e olha na história de Jesus, na nação de Israel, eu vou lhe dizer, né, a nação de Israel estava imersa numa zombaria, né, porque isso, contra Deus. É como Paulo disse aqui, o nome de Deus é blasfemado todos os dias, é zombado por quê? Por causa de gente como vocês. Pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou, ou seja, ninguém atirou um seixozinho aí, não. Ninguém, Senhor. Ele disse: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Né? Então, veja aqui, né, a mentalidade de religiosos na época de Jesus, na época de Paulo. Portanto, Paulo sabe muito bem do que ele está falando, quando ele diz, aponta o dedão, né? Tu, que tens por sobrenome judeu, que te glorias nisto. E nós vamos ter neste livro 2 lugares, outros mais, onde o apóstolo Paulo registra privilégios. No capítulo 3, ali no começo do capítulo, e lá no capítulo 9, privilégios que Deus concedeu aos judeus. Então, quando Paulo diz, são inexcusáveis para esses religiosos, Paulo sabia do que estava falando, e os judeus também, né? Viviam esta vida dupla. De um lado, líderes religiosos, políticos, vivendo uma vida de falsidade. Né? Uma vida de falsidade. Tantas coisas aqui, né? Eu acho interessante, o apóstolo Paulo diz assim, ó, você tem sobrenome judeu, repousa na lei, te glorias em Deus, conheces a vontade de Deus, aprovas as coisas excelentes, instruído pela lei, você que diz que é guia de cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tudo isso, mas davam-se ao luxo de fazer exatamente o oposto daquilo que eles criam ou professavam. Né? Isso deve nos lembrar, não é, irmãos? A nós, que, como disse o apóstolo Paulo, acho que é Timóteo, né? Que negam a piedade, né? Pela vida que levam. É aqui a mesma coisa. Não há diferença, né? Nesse particular. Né? Nesse particular. Então, o apóstolo Paulo faz esta acusação contra os judeus de um modo geral, né? Nos versículos de capítulo 2, versos 1
até o 16. Mas quando chega no verso 17 do capítulo 2, se alguém tinha dúvida contra quem ele estava falando, que tipo de religioso ele estava falando, o verso 17 sana toda a dúvida, porque ele diz claramente: tu que tens por sobrenome judeu. Lembra? Terminou o capítulo 1, os judeus bateram palma, é isso mesmo, é isso mesmo, Xandão não, é isso mesmo, né? Bate nesses ímpios, essa coisa toda, tal, né? Mas aí quando Paulo começa a virar a borduna para o lado deles, os irmãos sabem o que é a borduna, não sabem? O que é uma borduna? A borduna, pelo menos os índios lá do Pará, aquele pedaço de pau, o tacape, né? Que usavam na guerra. Massaranduba. Acertar um troço na cabeça do inimigo, aquele negócio ali, é morte certa, né? Então Paulo vira a borduna para o lado do judeu. Aí começam as escusas, né? Veja, é assim o tempo todo, né? Eu fiz isso, é verdade, mas por causa disto. Nós não vamos ter tempo de olhar isso hoje aqui. Eu só queria enfatizar esta ideia de que Paulo sabia do ambiente religioso dos judeus, porque ele viera de onde? Exatamente de lá. Então ele via naquele ambiente religiosos que usavam toda a pompa, né, da religião, mas negavam-lhe o poder, como Paulo diz, né? Então ele sabe muito bem o que ele está falando. Ele não está fazendo aqui acusações sem que ele soubesse. Não, ele sabe do que está falando, né? Porque ele viu isso, ouvia isso durante toda a sua vida no ambiente religioso judaico, para mostrar, né, quão baixo caíra, ou melhor, caiu, né, a nação de Israel, a nação eleita de Deus. Pois bem, então, dos versículos 17 até o verso 29, o apóstolo Paulo vai falar, então, de alguma dessas escusas, né? Eu não vou entrar nisso hoje aqui, né? Eu deixo isso para explorar mais tarde, mas eu acho que eu já mencionei isso no estudo anterior, que os judeus, eles se gloriavam, né? Cadê aqui nas notas? Oxente, será que eu... Ah, está aqui. No fato de serem descendentes de Abraão, né? Isso é recorrente nos evangelhos. Eram guardiães da lei, mestres da verdade para ensinar os outros. Deus lhes entregou esta tarefa. E eram circuncidados. A prova da aliança, do favor especial de Deus, que pensavam eles, por serem descendentes de Abraão, guardiões da lei, e circuncidados, essas coisas seriam capazes de livrá-los do julgamento de Deus. É isso, né, que o apóstolo Paulo trata aqui. Não é diferente, irmãos, do pensamento do religioso em qualquer tempo dos nossos dias, né? Essas coisas externas são capazes de nos garantir
livramento. Eu li uma vez num livro do Oswald Smith, não sei qual foi dos livros dele, mas ele conta a história de um evangelista russo, ali na época do Império Russo, né? Lembra, eram cristãos, né? Cristãos. E tinha um pregador itinerante, daqueles que não se ajustavam ao status quo da religião. E ele chegou numa cidade e começou a pregar, e as pessoas começaram a ouvir, né? E uma determinada nobre, né, frequentadora da corte do czar, esteve lá um dia e, por algum modo, ele entrou em contato com ela nessas suas pregações. E ele fez a seguinte pergunta a ela: como está a sua relação com Deus? Perguntou para ela. A resposta dela disse: pregador, este é um problema entre Deus e o meu confessor. Meu não. É ele que tem que garantir o perdão dos meus. Não é isso? Confessa, o cara pronuncia perdão. Então é um problema entre quem? Entre Deus e o confessor dela. Ah, irmãos, quantos estão nesse engano, né? E no nosso meio também, né? No nosso meio também, há muita gente que pensa que tempo de igreja, cerimônia na igreja, é capaz de lhes garantir um lugar no céu. Eu já contei aqui muitas vezes de um determinado pastor que na cidade foi meu aluno. Sempre que ele me encontra, me cumprimenta muito efusivamente, né? E ele sempre faz essa pergunta: como é que está o pastor? Eu disse: eu estou bem, graças a Deus. Não é claro, eu vou dizer o quê? Porque eu estou bem, sim, mas graças a Deus. O que eu estou dizendo aí é que eu estou bem não porque eu mereço estar bem, mas porque Deus, na sua misericórdia, cuida de mim. Não só da minha salvação, mas mantê-la e me encaminha. E eu faço a pergunta: e o irmão, como é que está? Irmãos, ele não muda. Ele muda a palavra, mas o sentido é o mesmo. Ele sempre diz assim: eu estou lutando para chegar no céu. Esse vai morrer lutando. Né? Porque não é esta a mensagem bíblica. Ninguém luta para chegar no céu. A salvação não é obra de homens. A salvação é uma obra de Deus, né? A obra realizada na cruz do Calvário, sim, que nos garante um determinado status diante dele. Mas aquele pastor, e é pastor de igreja, então ele está lutando para chegar no céu. Isso já faz tempo, irmão, que ele está lutando, viu? Nunca ouvi dele dizer: olha, pastor, graças a Deus, estou tranquilo, posso dormir tranquilo, a hora que Deus quiser me chamar, estou pronto, né? Não, ele está lutando. Está lutando. Tenhamos cuidado, irmãos, né? Então, nós vamos olhar mais de perto, irmão, depois, que a lei, estamos falando aqui dos judeus, né? Não pode proteger um judeu do julgamento. O fato de Deus lhes ter entregue a lei, de lhes ter dado este privilégio, não os exime, não lhes dá o privilégio de dizer assim: bom, né? É como dizer, casa de Deus, né? Ninguém vai invadir, né? Então, os judeus, a lei não pode proteger os judeus do julgamento. Outro, a circuncisão não vai proteger o judeu do julgamento. É interessante essa questão da circuncisão, que nós estudemos com bastante cuidado, né? Nessa argumentação do apóstolo Paulo aqui. E também,
o ser descendente de Abraão não protegerá um judeu do julgamento. Né? Então, judeus meramente professos. Será que existem cristãos meramente professos? Creio que sim, né? E aí os judeus fazem 4 objeções, que eu não vou tratar delas aqui agora, né? Mas como eu disse, na hora que o dedão do apóstolo Paulo aponta para eles, com conhecimento de causa, porque viveu no meio deles, e por causa do que a palavra de Deus diz, aí vem o quê? A defesa, né? Então, 4 objeções que são colocadas aqui para desfazer a mensagem do apóstolo Paulo dizendo o fato de você ser descendente de judeu, de Abraão, o fato de você ser circuncidado, o fato de você pertencer a uma nobre tribo, nada disso vai lhes fazer escapar dos juízos de Deus. Então eles vão colocar, e Paulo vai responder, né? E Paulo vai responder. Então nós veremos isso na próxima ocasião, né? Como Paulo atacou, né? Vamos dizer assim, esses argumentos, né? Desses que repousavam nos privilégios, nas promessas de Deus, no caráter de Deus, porque blasfemavam, né? E também os caminhos de Deus, que eles decididamente não estavam trabalhando. Muito bem, e tem mais aqui, irmãos. Essa parte final aqui do capítulo 3, ou melhor, a inicial do capítulo 3, Paulo faz uma descrição da situação espiritual dos judeus e vai lá no Antigo Testamento para trazer essas verdades. O que quer dizer isto? A coisa não mudou. Desde o tempo de Isaías, por exemplo, que é muito citado aqui, até os dias de Paulo. A mesma palavra de Deus dizendo, olha, o comportamento de vocês não está de acordo. O profeta Isaías chega a dizer que, comparando, né, a nação de Israel com um jumento, né, que o jumento conhece o seu dono, mas o meu povo, diz o profeta Isaías, despreza o meu nome. Ô irmãos, nós somos objetos de muitas bênçãos de Deus, privilégios, sim, irmãos, mas não nos esqueçamos que, primeiro, a justificação é pela fé e vem de Deus. Se somos justificados, devemos andar de acordo com esta situação, com esta condição, com esse status que nós temos diante de Deus. E nós temos os recursos, Deus não nos abandonou. Então, lembremos, né, para olhar para as Escrituras e examinar a nossa vida, né, como é que nós estamos respondendo à graça de Deus. Amém? Amém. Então vamos encerrar aqui, né? Agradeço os meus queridos que estão lá no outro lado da linha da internet. A minha cunhada Albertina, a minha cunhada, concunhada Rosimar, que mais? A minha cunhada Ivonete e a neta dela, né? Porque se fala em Ivonete, tem que falar na neta, né? Porque senão a gente arranja uma briga com a Ivonete, né? Hein?
Tem a nossa irmã Iraildes também, né? Que eu não sei quantos conhecem aqui a irmã Iraildes, né? Já está mais perto do dia dela voltar? Pois é, ainda bem, né? E ontem eu ouvi, a dona Marete chegou meio triste lá no serviço, dizendo, olha, talvez eu vou ficar ainda uns 3 meses aqui ainda. Não sei, Deus é quem sabe, né? Se você quiser voltar para lá, não, eu não vou voltar agora, eu só vou voltar junto com você, né? Eu não sei se são orações que estão sendo feitas por aí, né? Alguma coisa está acontecendo. Exatamente, né? Quem mais? A Thalita, né? As meninas, né? A Aline e a Beatriz que estão lá, creio lá em Taguatinga, lá no DF. Então, que Deus abençoe a todos. Vamos encerrar com a oração mais uma vez. Nosso pastor é quem vai orar, né? Não pedi ao Daniel para orar hoje, porque nem orando no começo, né? Amém. Eu queria dizer para o... Já desligou não, né? Que se você tiver uma pergunta, especialmente os irmãos que estão na internet, manda a pergunta pelo WhatsApp, né? Que eu procuro responder, se souber, né? Durante a semana ou aqui também na hora do nosso estudo. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado a todos, uma boa noite a todos.